morte do empresário. E aí o plano é terminar esse inquérito policial nas próximas semanas, ou seja, acelerar esse inquérito. É isso. Eles não sabem se vai dar tempo de terminar antes do carnaval ou não. Porque tem um feriado pela frente. Bom, mas também é daqui a 15 dias, 15 dias, é. Tá próximo. Mas a expectativa é que, pelo menos em março, eles consigam terminar o inquérito policial, pedir a prisão preventiva dos 3 acusados de serem os mandantes e montar uma operação para ir para o Rio de Janeiro, atrás destes criminosos. Como o Bruno dizia, a suspeita da Polícia Civil é de que eles tenham fugido para o Rio de Janeiro e estejam escondidos na comunidade da Vila Cruzeiro, que é uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho, num consórcio de facções, que é algo que a gente já tinha adiantado aqui na CNN. A gente também antecipou aqui na CNN, você que acompanha a gente soube antes desta informação, que o Cigarreira era o alvo da operação de ontem e não foi encontrado. Assim como o Cauê Coelho, que era supostamente o olheiro, também não foi encontrado. E foi ontem revelado um terceiro suspeito de ser mandante do crime, que é o Didi, também um outro traficante ligado ao PCC, que teria fugido com esses dois para o Rio de Janeiro e que também não foi encontrado. De qualquer forma, Elisa, a expectativa é pedir a inclusão desses nomes na lista da Interpol e fazer uma operação no Rio de Janeiro. Isso vai passar pelo delegado-geral de São Paulo, que é de uma baita complexidade. Você tem uma operação ligada à Polícia de São Paulo no meio de uma comunidade no Rio de Janeiro. De qualquer forma, falei com as autoridades do Rio de Janeiro, que me disseram que não tem nenhum contato, por enquanto, para que essa operação seja realizada por lá, por parte da Polícia de São Paulo. De qualquer forma, fizemos uma arte que ajuda a explicar quem é quem nessa história até agora, os principais personagens e, obviamente, com isso, deixar mais claro para todo mundo... São muitos nomes, né, Pedro? Exato, qual é o papel de cada um, né? Então aqui, Elisa, para ficar bem claro... muita gente mesmo. É um batalhão de gente. Nós temos, antes de encher a tela, eu vou só explicar aqui a dinâmica da arte. Assassinato do delator do PCC, quem é quem? Então, um núcleo que é do olheiro, um núcleo que é dos mandantes, um núcleo que é dos executores, os que apertaram o gatilho, e aqui o núcleo da escolta. Aí, se você quiser encher a tela, Natan, a gente consegue explicar um pouco melhor. Do lado esquerdo, então, no núcleo do olheiro, você tem o Cauê Amaral Coelho, que é foragido, foi para o Rio de Janeiro, segundo a investigação, e tinha, de fato, avisado os executores de que o Gritzbach tinha desembarcado no aeroporto de Guarulhos. A segunda pessoa é a namorada dele, a Jaqueline Moreira, que foi presa e apontada como uma das envolvidas com essa fuga do Cauê Coelho, e o amigo dele, o Matheus Augusto de Castro Mota, que também foi preso. Tem ainda 2 outros suspeitos foragidos e um preso. Esses todos teriam ajudado o Cauê a fugir de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro. Agora, Elisa, tem um detalhe dessa história que é bastante curioso, que é o seguinte: essa pessoa aqui, a Jaqueline, que é a namorada do Cauê, ela foi presa e foi levada para interrogatório. Certo. Quando a polícia foi interrogá-la, a polícia tirou uma carta da manga. Por quê? Na investigação, para tentar descobrir aonde o Cauê estava, eles descobriram que lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ele se encontrou com outras mulheres. Então, o que a polícia fez? Assim? Se encontrou com outras mulheres, namorada mas a mulher dele é essa aí. Namorada da Jaqueline se encontrou com outras mulheres no Rio. Aí os delegados viraram para ela, presa, e falaram assim: querida, o seu namorado está com outras mulheres lá no Rio de Janeiro. Você vai continuar protegendo ele aqui ou você vai de fato ajudar a gente a colaborar na investigação e entregar os detalhes sobre ele? Então veja também a artimanha da polícia para tentar encontrar os suspeitos e foragidos. Para a gente completar rapidamente, então, o núcleo dos mandantes tem o Cigarreira, o tal do Cigarreira, que é esse primeiro mandante, e o Didi, que é esse segundo mandante. São 2 faccionados, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Já tiveram passados são 2 pessoas ligadas a uma facção, né? Ah, mas é assim que fala, faccionados. Vamos aqui aprendendo também com o Pedro Duran. É porque às vezes sai, a linguajar técnico, né? Uhum. São 2 homens ligados ao PCC que que já passaram pelo sistema prisional de São Paulo e que estão soltos e são procurados pela polícia. Ainda procurados. Ainda procurados. E os 2 executores, um deles, um policial militar, que já foi identificado e já foi preso, Denis Antônio Martins, e um segundo que eles não sabem quem é ainda. Fora ainda outros 2 motoristas que estão nesse núcleo aqui dos executores. Caramba! E para terminar, o núcleo da escolta, que já tem presos 2 tenentes
e 12 cabos e soldados que fariam parte daquela escolta ilegal, irregular, que foi montada justamente para proteger o Antônio Vinícius Gritzpa depois da delação que entregou outros policiais para a polícia. A suspeita da polícia é de que toda essa gente aqui, todos esses núcleos e grupos, façam parte de uma mesma organização criminosa. Que tudo tem a conexão. Num crime que, como a gente disse ontem, teria custado mais de 6 milhões de reais. Minha nossa. Ô Pedro, com essa organização que você fez, talvez até os integrantes da investigação digam assim, obrigada, Pedro Duran, você conseguiu organizar. É verdade, porque olha aqui, a capacidade da imprensa, né, do jornalista de amontoar as informações, bem amontoadas, no sentido de esclarecer e compartilhar com vocês, para que nós possamos entender. Porque agora, olhando, Pedro, aumentou ainda mais a percepção do tamanho do problema que é interpretar tudo isso. Porque aqui não está nessa tela, porque não coube todos os policiais civis que foram envolvidos com esse caso, que foram delatados, acusados de corrupção, Nossa, é verdade, tem delegado de classe especial, porque eles não estão diretamente ligados com esses núcleos aqui, mas eles também fazem parte dessa investigação. Ou seja, é de fato uma investigação que está mexendo muito com a cúpula da Polícia Civil de São Paulo e que pode ser uma oportunidade para ajudar a eliminar uma banda podre da polícia e dar mais ética para essa corporação que é tão importante para a gente, né? E valorizar a galera que trabalha numa boa, no bem, faz tudo direitinho, na legalidade, né, na honestidade dentro da polícia, seja civil, seja militar, né?